Bom, pessoal, então o sistema começou a apresentar problemas, certo? E como é que era o sistema? Era um sistema hierárquico, que tinha os Estados Unidos na cabeça e o primeiro mundo, como se dizia, que é o quê? Os loiros de olhos azuis, como disse o Lula, mas o Japão eram os países desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos faziam então produtos que valiam menos, né? Valiam menos pela interferência do cacicão lá em cima, que empurrou para baixo o valor da produção ligada ao rural, certo? Que a gente já viu. De tal maneira que houve um verdadeiro espólio, né, dos bens naturais dos países subdesenvolvidos durante muito tempo, a preço muito abaixo do que eles deveriam valer. Só que o que um produto deve valer? É o mercado que diz. Não adianta a gente protestar aqui e dizer, pago muito pouco, né? São forças de mercado e era o sistema que estava montado assim. O dólar ancorado na demanda do mundo, etc, etc. Dominação cultural ficava aqui em cima. E toda vez que tinha um problema no sistema, ele empurrava para longe da cabeça. A cabeça ficava salva e a inflação passava para os outros países. Muito bem. Mas todo o sistema tem seu fim, né? Os Estados Unidos produzia tudo. Ele tentava produzir tudo, mas tinha coisas que não tinha sentido ele produzir, né? Por exemplo, o petróleo era muito barato no Oriente Médio, então ele ia pegar lá e ele, né, corrompia algum dirigente aqui, botava um sheik lá e facilitou. Tanto é que vocês lembram, quem é da minha idade ou um pouquinho mais novo, lembra como a gasolina era muito barata, né? Ela era muito barata. E depois, com o choque do petróleo, ela subiu, né? Uh, eu me lembro que os mecânicos lavavam as mãos na gasolina e as peças, tudo, né? E agora isso é um sacrilégio. Bom, então lá pelas tantas, né? Acabou o Bretton Woods, os Estados Unidos disse a moeda minha é o problema de vocês, e aí o dólar ficou flutuante, ficou uma moeda, flutuante não, ela ficou uma moeda fiduciária, que é na confiança. Mas os Estados Unidos era o maior país do mundo, tinha o exército, tinha tudo, vocês me entendem? Então ele continuou lá em cima, né, valorizado. Mas ele abandonou também porque naquele momento já estava se constituindo uma espécie de bolha de poupança fora dos Estados Unidos, em dólares, pelo mundo. E isso ameaçava os caras chegarem lá, pegarem todo o ouro dos Estados Unidos, certo? Então ele rompeu com o Bretton Woods. E naqueles mesmos anos, logo depois, começou a crise do petróleo. Por quê? Porque os países da região começaram a se organizar e subiram o preço do petróleo, subiram muito. Isso representou assim um escoamento muito grande de dólares dos Estados Unidos. Eles começaram a ter inflação e estagnação. Pela primeira vez no mundo começou a estagflação, porque antes disso tinha um trade-off entre crescimento e inflação. Se tu crescimento e inflação, exatamente. É mais ou menos assim, ó. Se tu quer ter crescimento, tu vai ter inflação. Se tu quer ter estabilidade do preços, tu não vai crescer e tu vai ter desemprego. E agora tu tinha desemprego e ao mesmo tempo inflação, porque claro, tu tinha um custo muito grande que aumentava o preço do petróleo e isso repercutia em toda a cadeia. E os Estados Unidos também. É interessante observar, pessoal, que quando o sistema começou a fazer água, é porque um outro sistema começou a nascer fora. Que nem no tempo do feudalismo. Quando é que o feudalismo começou a apresentar problemas? Foi quando a burguesia começou a crescer, né? E no primeiro momento, o sistema feudal não olhou direito, achou, mundo decadente. Mas esse mundo decadente da burguesia tomou conta. E agora a mesma coisa, começou a surgir um outro sistema. Então as leis do próprio sistema começaram a não funcionar direito. Então esse trade-off aí, entre inflação e crescimento, sei lá, ele passou a não funcionar mais. E começou a aparecer a estagflação que até hoje os economistas não conseguem explicar muito bem. Porque as leis que os economistas usam são aquelas ainda daquele mundo dos Estados Unidos, vocês me entendem? E desenvolvidas lá nos Estados Unidos, nas universidades dos Estados Unidos. Né? Nós vamos ver bem isso depois, quando nós entrarmos mais na economia. E também, os Estados Unidos tinham uma outra crença, digamos, que até hoje
os economistas têm? Que o juro alto ele é prejudicial para a economia. O próprio Keynes dizia isso. Só que o Keynes ele dizia, e ao mesmo tempo ele dizia assim, que o juro ele é complexo, a influência dos juros na economia. Porque ele dizia, pode que os juros remunerem o pessoal que tem dinheiro, e aí quando ele cai, o pessoal se retrai e acaba diminuindo a demanda de todo mundo. Olha só como o Keynes era inteligente, né? Mas tem outro componente do juro que é recessivo, né? Que é o seguinte, quando tu aumenta o juro, o que acontece? Se eu quero trocar minha geladeira, mas eu vou lá e o juro é muito alto, eu não consigo parcelar, não tenho dinheiro, eu fico com a geladeira velha. E o fabricante de geladeira também. Eu vou fazer uma fábrica a mais. Mas o juro está muito alto, se eu botar uma fábrica aqui, o juro me come pela perna. Eu vou acabar passando todo o meu lucro para o banco. Então o juro alto é recessivo. Mas tem um outro componente do juro também, que depois nós vamos ver, que o Keynes já disse, tá, pessoal? E os Estados Unidos ainda estavam nisso. Até hoje os Estados Unidos, em certo sentido, eles fazem isso, mas eles fazem um jogo duplo. Quando tem recessão lá, eles baixam os juros. Para quê? Para o consumidor dos Estados Unidos consumir mais, porque realmente lá o americano ele é muito endividado. Praticamente tudo que ele tem, ele está financiado. Então, quando o juro sobe, ele começa a ter um gasto maior. Então, ele começa a gastar menos. É verdade, né? Então, eles baixam o juro para incentivar o consumo, para a economia reagir, né? Por outro lado, naquele momento, não estava funcionando. Se não me engano, era o Reagan, né? Não estava funcionando. Então, lá pelas tantas, ele subiu o juro. O que acontece? Os Estados Unidos era credor do mundo, inclusive do Brasil. O que começou a acontecer? Começou a ir um monte de juros para os Estados Unidos. Só que, pessoal, o juro que a gente pagava e paga desse tipo, não é uma mala de reais que vai para lá, porque não é uma dívida contraída em reais, tu me entende? Então a gente tem que mandar dólares. E como é que a gente consegue dólares? A gente não fabrica, a gente tem que exportar para conseguir dólares. Certo? Então acabou que a gente teve que começar a exportar. Vocês se lembram das perdas internacionais do Brizola? Era isso. A gente pagava uma enormidade de juros para os Estados Unidos. E isso, na verdade, era produto que ia para os Estados Unidos, de todo o mundo. Isso equilibrou os Estados Unidos, mas passou uma tremenda inflação para os países devedores dos Estados Unidos. E nós ficamos décadas com inflação, né? Estagflação, né? Porque os produtos subiam, vocês me entendem? E ao mesmo tempo tinham uma sangria de produtos do Brasil, né? Para mostrar para vocês como a cabeça passa para o resto do corpo as crises. Veio um choque do petróleo, o que a cabeça fez? Ela descobriu uma maneira para passar para o corpo e ela se recuperou com o Reagan. Os caras dizem, o Reagan recuperou porque ele fez, né, neoliberalismo, Estado mínimo. Não. Foi por causa desse imenso fluxo de recursos do mundo todo para os Estados Unidos. Só que tinha começado a crise do sistema e ela continuou. Então, já tinha começado a se constituir uma bolha de riqueza fora de todos os bancos centrais, do controle de todos os bancos centrais, que era aqueles dólares acumulados no mundo que os Estados Unidos estavam preocupados e que começou a crescer muito com os petrodólares. Muito. Porque é assim, ó, pessoal, como que os Estados Unidos conseguia repassar os custos do sistema para nós? Via relação recíproca das moedas, vocês me entendem? O dólar estava lá em cima e as nossas moedas perdiam valor. É assim que ele conseguia. Por que ele ficava lá em cima? Porque ele estava ancorado. Ele tinha uma demanda global pelo dólar. A demanda mundial pelo dólar segurava o dólar lá em cima. E as moedas dos países subdesenvolvidos não tinham âncora. Elas não tinham onde se segurar. Só que o aparecimento dessa bolha no mundo de capital, o que acontece? Ela começou a procurar um lugar para aplicar. Tinha os títulos do Tesouro Americano, mas pagavam juros muito pequenos. Daqui a pouco algum país que começou a crescer, começou a se mostrar
para esse pessoal mais confiável. Esse pessoal que eu digo, essa bolha, são o capital volátil que a gente chama hoje, são rentistas. É uma nova forma de rentismo. E aí dentro dessa bolha, pessoal, está a riqueza do mundo, inclusive os fundos de pensão dos trabalhadores. Ela veio crescendo, certo? E ela não investe só num país, ela investe num, investe no outro, e daqui a pouco ela diz, eu vou investir aqui, certo? Vou investir na China, digamos. É, mas bem pouquinho. Aí, pô, ela me deu um juro legal na Rússia. Pô, me deu um juro legal e ao mesmo tempo a moeda não perdeu o valor, a moeda deles. Pelo contrário, ela começou a subir. Por que ela começou a subir, pessoal? Por causa que se criou uma demanda por aquelas moedas. A demanda que nós não tínhamos antes começou a se criar. Isso começou no Brasil, especificamente com Marcílio Marques Moreira, que foi ministro do Collor. Ele veio da Europa e disse, ó pessoal, tem um monte de dinheiro no mundo, e se a gente oferecer um pouco de juros, eles vêm. E aí começou a vir, certo? E depois o Collor caiu, o ministro virou o FHC e ele continuou nessa linha, certo? E aí ele fez o plano real, que estava ancorado no quê? Âncora cambial, juros altos para manter o real apreciado. Era uma das coisas. E medidas para acabar com a inflação inercial. E acabou. A partir daí, pessoal, a nossa moeda começou a se valorizar. A gente começou até a viajar mais para fora, né? E os nossos produtos aqui também começaram a se valorizar. Por quê, pessoal? Porque assim, ó, o que o mercado internacional paga, por exemplo, pela soja? Ele paga os custos em reais mais um lucrinho para o produtor rural. Já expliquei, né? Quando o real começou a valer mais dólares, o mundo para comprar a nossa produção teve que pagar mais dólares. Vocês vão dizer, mas se subir muito eles não compram. Mas tem que subir muito porque eles precisam da produção do Brasil. Os Estados Unidos também produzem soja, mas eles não conseguem atender toda a demanda. Se subir muito aqui, daqui a pouco os Estados Unidos vai produzir mais, vai atender toda a demanda, mas ainda tem uma margem. Tanto é que eles pagam subsídio para a produção deles, porque eles não conseguem competir com a nossa. Vocês me entendem? Então a maneira de valorizar a nossa produção não é fazer uma corrente de assinaturas dizendo paguem los justos, mas é apreciar a nossa moeda. Por isso que a Selic era um fator, né, importante nesse equilíbrio, porque ele valorizou a nossa moeda e ela puxou para cima o valor das commodities que o Brasil produz em reais. Tá, pessoal? Então, nesse novo momento, os países emergentes que tinham suas moedas depreciadas pelo sistema, eles começaram a crescer e eles começaram a emergir. Eles começaram a absorver uma parte maior da produção mundial para si mesmos. E, além disso, um dos emergentes veio com uma quarta revolução industrial. Não se diz isso, acho que não se diz, mas eu estou dizendo, é uma quarta revolução industrial, porque ela foi adiante, porque ela conseguiu a capacidade que o Oriente tem de fazer as coisas que eu já expliquei para vocês, que é um modo diferente de ser, que os Estados Unidos barrou no Japão porque ele castrou o Japão, mas a China não foi castrada, ela veio. Então um dos emergentes veio com alta produção, que ela vendeu para nós, e comprando um monte as nossas commodities, né? E ela não se importou que subiu em dólares, ela continuou comprando, e os emergentes começaram a emergir. É um outro sistema. É um sistema que não tem uma cabeça só, tem muitas cabeças. E ele é parecido com o sistema da Belle Époque. A Belle Époque não conseguiu, no fundo, porque ela não tinha ainda a produtividade do trabalho necessária para fazer uma Belle Époque mundial. Vocês me entendem? Mas agora nós temos essa produtividade. E o velho sistema? O velho sistema resiste. Por quê? Porque ele tem que resistir, porra. Está escrito, o sistema tem que resistir. Por quê? Porque ele é a casca do ovo. Nós temos que estar fortes o suficientes para romper. Será que os Estados Unidos vai ficar mal no novo sistema? Não, pessoal. Todo mundo vai ficar bem. Mas esse assunto que vai envolver a crise do modelo dos BRICS, né? Que tem um componente forte aqui dentro do Brasil, que começou lá no primeiro governo da ex-presidente Dilma, a qual eu admiro muito, fiz campanha, fui contra o impeachment, o que foi um golpe, certo? Mas a gente tem que olhar o que foi que aconteceu lá, não é pessoal, é o que aconteceu, o que teve de erros ali
que foram erros ainda, que foram a reprodução do velho sistema, das velhas leis da economia que não funcionam mais no mundo, vocês me entendem? Mas isso é assunto do próximo vídeo, que esse eu não vou fazer hoje. Vocês vão ter que esperar uma semaninha aí até eu me organizar para entrar nesse assunto desse segundo tempo de monstros que hoje nós estamos vivendo. Um abraço, pessoal.